Meu nome é Mário Sérgio, sou engenheiro civil, com especialização em gestão de projetos. Trabalho no Grupo CCR há 22 anos e, nesse período, já passei por arrecadação, planejamento e controle do atendimento, conservação de rotina, implantação, gestão de projetos, com a implantação de novas unidades, gestão de patrimônios e, atualmente, eu estou como coordenador de engenharia de manutenção civil com um dos núcleos técnicos de sinalização e dispositivo de segurança, CCR Rodovias. Bom, antes de entrar no tema principal, eu queria falar um pouco da estrutura da CCR. Então, hoje nós estamos em 3 modais. Nós atuamos no ramo das rodovias, onde nós administramos mais de 3.600 quilômetros de malha viária, estamos em 5 estados. Nós temos aí um ativo composto por 9 concessionárias, onde a gente tem a gestão de forma direta, e 2 unidades a gente tem uma gestão com coparticipação, tem uma estrutura acionária um pouco diferente. A gente também está presente no ramo dos aeroportos, são 20 unidades na América Latina, por onde saem voos para mais de 200 destinos no mundo inteiro, e por onde também passam mais de 41 milhões de passageiros anualmente. Também nós estamos no setor de mobilidade, onde a gente transporta mais de 3 milhões de passageiros todos os dias, sendo que a gente atua nas concessões de trens, metrôs, VLTs e barcas. E, ao todo, nós estamos falando de um total de 17 mil colaboradores no grupo que atuam diariamente em prol da mobilidade humana. Esse aqui, basicamente, eu trouxe aqui como que nós estamos estruturados hoje. As estruturas matriciais do Grupo CCR são relativamente novas. Então, o meu núcleo aqui, que nós cuidamos de segurança, a gente está estruturado basicamente em 3 grandes pilares. Primeiro, a monitoração, que é de onde vêm todos os dados. Então, o case que eu vou trazer aqui, o cerne de tudo isso é a monitoração. Aí depois a gente tem o aspecto aqui, o pilar da recuperação, é a estrutura, os analistas que cuidam para transformar o dado em tomada de decisão. E nós temos aqui um grande pilar também, que é da implantação. Então, sempre quando a CCR ganha um novo negócio, nós temos lá uma estrutura de implantação. Isso considerando a estrutura dos elementos de proteção e segurança e sinalização horizontal e vertical. A gente também cuida aqui da fábrica de placas centralizada Hub São Paulo, que também está sob a nossa responsabilidade. Então, essa estrutura é responsável por cuidar de um ativo de 28 mil pontos de sinalização horizontal. Isso é correspondente a mais de 17 mil quilômetros de faixas lineares. São mais de 89 mil placas de sinalização e mais de 4.400 quilômetros de elementos de proteção e segurança, seja barreira, defensa metálica, dispositivos anti-ofuscante. Bom, agora entrando já numa questão, eu vou falar brevemente sobre esses conceitos de dados aplicados na engenharia, mas eu gostaria de falar um pouco assim de como que foi o meu processo, a minha inserção nesse mundo. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar com números, e sempre usei os dados na minha rotina, de alguma forma, mas meio que de forma instintiva. Desde quando eu era supervisor de arrecadação, eu usava esses dados para tomadas de decisão. Depois que eu fui entender que aquilo fazia parte de um grande conceito muito mais amplo. Então, isso acabou ficando mais forte a partir de fevereiro de 2023, quando eu assumi o Núcleo Técnico de Conservação da Engenharia de Manutenção Civil, que eu recebi a atribuição para cuidar de um ativo dessa magnitude, 9 concessionárias de rodovia, cada um com o seu processo estabelecido. Então, como que a gente poderia fazer a gestão de todos esses elementos que são críticos para a segurança viária de uma maneira mais uniformizada? Então, eu entendi naquele momento ali que isso não seria possível se eu não utilizasse dados
para fazer a gestão desses ativos. E mais do que isso, dados estruturados, calçados por métodos e também sistema, né? Então, foi daí que a gente começou a elaborar uma estratégia de atuação de forma que a gente abrangesse toda essa gama de ativos e instituísse um processo de gestão de ativos. E aí, quando eu comecei a imergir, né, fazer uma imersão nesse tema, eu comecei a ficar encantado com as possibilidades em torno dessa coisa, né, da análise de dados. E do quão importante é essa temática para a gestão, para a definição de estratégias, para a organização, para a gestão das empresas de maneira geral, né? E aqui eu trago uma frase de Gartner, que é considerado o patriarca, né, da indústria da tecnologia da informação, é muito influente. E ele falava, né, ele cravou há muitos anos que até 2022, 90% das organizações irão entender a informação como um ativo corporativo crítico e as análises sobre os dados como uma competência essencial para o negócio. E aí eu trago aqui também mais uma aspas aqui, agora para Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, que ele reforça que esse conceito de ter uma empresa estruturada em dados, né, isso vai ser determinante para as empresas que elas vão ditar uma forma de como que a economia vai se comportar, né? E aqui eu trago esse trinômio. Esse trinômio aqui, durante muitos anos, ele foi usado, e, na verdade, ele é usado até hoje, né? É o trinômio de pessoas, processos e tecnologia. É algo atual, então é possível da gente ver artigos, né, recentes tratando dessa temática. Mas a gente pode notar também que essa temática, né, esse elemento dado, ele está sendo inserido dentro desse contexto e ele está cada vez mais presente dentro da maneira com que as empresas se organizam atualmente, né? E ele tem se tornado, né, esse elemento que dita a nova competência central dos negócios digitais. Aqui eu trago outro conceito também de data-driven thinking. Desculpe o meu inglês péssimo, mas é um conceito também, né, de, basicamente, trazendo para uma tradução literal, seria o pensamento orientado por dados. E dentro desse conceito, dessa forma de organização, simplesmente a gente tem as maiores empresas do mundo hoje, né? Aqueles expoentes em todos os segmentos de atividade, né? Aqui a gente destaca a Meta, a Amazon, Google, Microsoft, Airbnb e a Netflix. Então, o negócio deles, né, a visão deles está muito calçada dentro daqueles aspectos ali. E quando a gente traz para a nossa realidade da engenharia de manutenção civil, a gente observa que, mesmo sendo de uma outra praia, tem muita coisa que se correlaciona com a nossa realidade, né? Então, assim, conhecer o cliente, não precisa nem dizer, né? Principalmente para quem trabalha aí com prestação de serviço público, né? Aumentar as vendas, né? Como que a gente pode fomentar isso para ter uma competitividade cada vez maior, reduzir despesas também, como que eu faço uma manutenção mais eficiente, gastando de forma correta, né? Não é gastando pouco, mas gastando de forma correta. Entender o que aconteceu, melhorar as margens, prever o que acontecerá, aí entra o elemento da predição, que é muito importante para a engenharia de manutenção, tomar as melhores decisões, melhorar a participação de mercado, bater metas, melhorar a experiência do cliente, diminuir os riscos, ser mais eficiente e inovar. Tudo isso a gente pode trazer para a nossa realidade dentro dos aspectos de engenharia de manutenção civil, dentro de uma conserva de rotina, por exemplo. Falando do Big Data, esse é um tema que eu peço até licença, né, para os profissionais que são do ramo para falar um pouco sobre Big Data, né? Eu que sou da engenharia civil, mas sou entusiasta do tema. Big Data, praticamente, quando a gente conceitua isso, a gente fala de conjunto de dados gigante e complexos, né? De tal forma que a análise dessas informações traz
para a gente insights, é possível identificar tendências, né, melhorar processos decisórios, e isso gera também muita vantagem competitiva. Aqui eu trago um modelo de maturidade de Business Intelligence, né, proposto pela TWDI. Eu fiz até uma colinha aqui, porque esses termos não são muito do meu cotidiano, mas o conteúdo é aplicado diretamente naquilo que a gente executa diariamente, né? Então, esse modelo, basicamente, ele traz uma relação, né, uma relação de competitividade das organizações com a complexidade dos processos. Eu gosto muito desse modelo porque ele também traz aqui as etapas da evolução e maturidade dos processos analíticos, né? Então, começa aqui, né, com dados brutos. Depois, quando a gente começa a estruturar esses dados, a gente já passa para produtos onde a gente pode extrair relatórios, né, para saber o que aconteceu. Depois, a gente vem para esses painéis OLAPs, né, que são modelos digitais online utilizados de forma estratégica para tomadas de decisão rápida. Aí depois, subindo aqui, já melhorando o aspecto, né, da inteligência, da maturidade dos processos, a gente já chega numa modelagem estatística, aqui o negócio já começa a ficar interessante. Porque aqui, a partir dos dados, a gente já consegue inferir o que aconteceu. Quando eu tenho uma falha, o porquê que aconteceu essa falha, né? Aí depois, subindo aqui, aí fica melhor ainda. Porque aqui a gente começa a ter um nível de domínio da informação a ponto da gente já estabelecer o que vai acontecer e quando que vai acontecer. Então, a gente já traz todo esse backstory aqui, né, dessa evolução, da maturidade das informações, dos dados, para a gente chegar aqui nesse estágio com uma capacidade de poder já fazer predição, para que eu possa voltar nos meus pontos de manutenção sem ninguém precisar dizer que eu preciso voltar lá. Aí depois a gente passa para a modelagem prescritiva, ou seja, depois de tudo que eu consegui construir até agora, o que eu posso fazer além? Aí que entra a prescrição. Então, eu começar a apontar o que é necessário fazer para melhorar cada vez mais a eficiência do processo. Depois a gente vai para o planning analítico, que aqui já entra uma abordagem estratégica, que depois de todo o domínio dessa informação e de toda essa maturidade, eu chego num ponto onde os dados já me fornecem, já me dão condição de poder sugerir cenários e avaliar possibilidades, consequências, né? E, por fim, a gente tem a modelagem cognitiva, que é o estado da arte dessa coisa de trabalhar com dados para tomadas de decisão, né? É o que mais se assemelha com o pensamento humano, né? No sentido de entender, aprender e decidir, para que a máquina possa processar todo um conjunto de informações para subsidiar tomadas de decisão, né? Bom, dito isso, né, o que foi, né, de onde que veio essa nossa iniciativa de promover uma manutenção mais inteligente? Eu trouxe aqui para vocês um case de sinalização horizontal que nós implementamos num primeiro momento nas unidades de São Paulo, e a gente está num processo de rolloutar essa metodologia para as demais unidades do Grupo CCR, né, nas rodovias federais. Quando a gente começou, né, esse processo lá atrás, a Alê já passou por isso, o Dani já esteve comigo lá. Quando a gente falava de gestão de ativo, a primeira coisa que o pessoal falava é que a gente precisa de um sistema para fazer gestão de ativos. E aí os nossos amigos da Cartado aí que me perdoem, mas antes de ter um sistema, é importante, dando os créditos para o Daniel Daniluz aí, que ele que gerou esse slide que eu acho fenomenal. Antes da gente ter um sistema, é importante a gente ter um método.
porque senão a gente corre o risco de sistematizar o caos. Então, primeiro a gente precisou dar um passo atrás para entender todo o processo e aí sim partir para uma sistematização. E hoje, né, a gente está em parceria com a Cartado e a gente está evoluindo muito nesses processos, né? Então, a Cartado veio como uma ferramenta para auxiliar o nosso processo de gestão que já existia. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês das dificuldades que a gente enfrentou quando assumiu a engenharia de manutenção matricial do Grupo CCR. Esse é um caso, um caso qualquer, né? Esses dados eles não são reais, mas eu estou usando eles aqui só para indicar para vocês o que acontecia e quais as dificuldades que a gente enfrentava quando a gente começou a fazer a gestão desses ativos. Vamos lá. Ó. Considerando aquela marca, aquele zebrado ali, como que eu faria a gestão desse ativo, né? Aí eu comecei a dissecar os dados por trás desse ativo. E aí percebi que esse ativo ele nasceu em 2017, em abril de 2017, com um processo de recapeamento, né? Veio, recape, zerou o pavimento, colocamos um elemento novo e, a partir dali, a gente começou a monitorar. A primeira monitoração aconteceu em maio de 2017. E aí, eu chamei esse ativo de quilômetro 61 mais 100 sul, da SP-330. Para quem conhece a sede da CCR, ali, da Autoban, está mais ou menos aqui. Está no 61 norte da Anhanguera. Aí, ok. Aí depois nós tivemos a primeira intervenção de pintura dessa marca, dessa canalização. Em janeiro de 2018, chamamos ele de 61-150, sul, eixo. Aí depois veio a monitoração 2, em maio, e na monitoração referenciou como 61. Aí depois nós tivemos um apontamento de não conformidade. O poder concedente, o fiscal, foi lá e falou, viu, isso aqui está ruim. Foi lá e abriu um registro e chamou de 61.220. E aí vai, até chegar aqui, no fim, onde a gente passou por um outro processo de recapeamento, e esse ativo passou a vida inteira sem nunca ter sido chamado pelo nome certo. A primeira coisa que a gente instituiu foi a codificação dos ativos, né, das marcas viárias. Então, esse cara ele precisa ter um nome, não tem jeito. Então, toda vez que eu for monitorar, que a gente promover algum tipo de intervenção, ele tem que ser chamado pelo mesmo nome. Porque aí começa o processo de disciplinar o nosso banco de dados. Então, a gente sai de um banco de dados não estruturado para um banco de dados estruturado, onde eu tenho disciplina na tratativa da informação. Então, tem toda uma lógica por trás de nomear aquele carinha ali, né? Então, rodovia, sentido, quilômetro, e tem uma lógica ali para gerar esse registro que vai ser o RG desse elemento, e esse RG vai acompanhá-lo pela vida toda, até chegar ao próximo ciclo de intervenção de pavimento, que ele também, no momento que repintar, ele vai continuar sendo chamado pelo mesmo nome. E não é só isso que a gente precisa fazer, né? Porque se a gente não instituir um processo de qualidade, no momento que eu faço uma intervenção na rodovia, imagine que essa pintura ela foi feita com uma espessura inadequada, com uma densidade de microesfera inadequada. Eu não sei se todos estão ambientados com esses termos, né? Mas tudo reflete, né? O nível de retrorefletividade do... é o trocadilho aí, né? Mas, enfim, antes, para que a gente tenha um banco de dados onde a gente possa ter uma acurácia alta, é importante que eu garanta que o serviço seja prestado de forma correta. Porque, se ele não for prestado de forma correta, vai gerar uma necessidade de intervenção num tempo menor, e na hora que eu começo a subir esses dados lá, a gente começa a ver, pô, aqui foi 4 meses que durou, depois durou 6 meses, depois durou 9, depois durou 1 mês. E aí eu não vou ter acurácia no tratamento da informação. Então, para que a gente suba dados confiáveis, é importante que a gente tenha qualidade na prestação de serviço, que tenha uniformidade. E aí a gente chega, né, nesse modelo. Hoje nós temos, né, um banco de dados que hoje a gente chama aquele carinha lá pelo nome próprio. Aqui está meio ruim a resolução, mas hoje ele tem um nome. Então ele tem um nome, ele tem uma geolocalização.
Então, toda vez que aquele elemento passar por uma intervenção, ele vai ser chamado pelo mesmo nome. Então, esse foi o processo que a gente instituiu relacionado à gestão de ativos. Então, hoje a gente tem toda uma matriz, um painel de gerenciamento dessas informações, onde eu sei quando que foi a última vez que a rodovia, que determinado elemento da rodovia passou por alguma intervenção. Eu sei aqui o prazo de garantia contratual. Então, se eu pintei determinado elemento da rodovia, eu sei que ele tem que durar até daqui, sei lá, 9 meses, 1 ano. Então, se por acaso surgir a necessidade de fazer uma manutenção antes desse prazo, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender se o serviço foi prestado corretamente, porque eu posso acionar a garantia do terceirizado, né? E agora a gente está trazendo para dentro de casa, né, os serviços de sinalização horizontal. Então, que tem toda uma sistemática ali para tratamento, né, para controle tecnológico das informações, mas se por acaso eu demandar um terceirizado e entender que no meu banco de dados aquilo foi prestado por um terceiro, eu preciso pelo menos chamar ele para conversar, dependendo do tempo, né? É claro que eu não vou chamar, por exemplo, se a minha sinalização deu problema com 11 meses e a garantia do cara determina 12, eu não vou chamar ele para cobrar a garantia dele também, né? Mas é importante a gente ter essas métricas para fazer uma gestão eficiente do recurso. Aqui mais ou menos como que funciona a dinâmica da sinalização horizontal. Basicamente, a demanda ela entra por 2 frentes. Ou ela entra pelo núcleo técnico, do qual eu coordeno, que é por meio de toda estratégia e plano de manutenção, ou ela pode entrar direto pela unidade mesmo. Então, se tem um apontamento do poder concedente, a unidade tem que ir lá e tratar. Então, vamos considerar aqui o cenário perfeito, né? O planejamento do núcleo técnico informando o que precisa ser feito. Isso vem para uma ordem de serviço de execução. A unidade, lá na ponta, executa, afere qualidade, valida os dados, quantidades, e tem a aprovação dos serviços prestados. Depois disso, vem para o cadastro do nosso banco de dados. É importante que aqui, no momento que sai daqui para cá, já sai formatadinho, com toda essa disciplina de tratamento de dados, com toda a uniformização de registro, de ID e etc. Entrou no banco de dados, esse aqui é uma parte central do nosso processo, né? Porque aqui nós temos outro aspecto, outro pilar da monitoração, que nós geramos informações que também vêm para esse banco de dados. Então, aqui a gente alimenta a execução e alimenta a monitoração. Então, aqui eu consigo entender, né, o comportamento de determinado elemento da rodovia até para traçar a curva de desgaste dele. Basicamente, a monitoração a gente faz por 2 métodos. O primeiro é o estático. São medições pontuais, todos os elementos não lineares. Nós fazemos a medição por meio desses retrorefletômetros estáticos, né? Hoje a gente está usando um modelinho menor, né? Mas esse é um método muito utilizado ainda. Nós estamos começando hoje, na verdade, hoje, a monitoração dinâmica, que é um equipamento que faz a medição dos elementos lineares, com essa capacidade de fazer medições lineares até 120 km por hora. E aí a gente chega nesses modelos, né, utilizando medições estáticas e medições dinâmicas, a gente tem uma abrangência de 100% do nosso ativo da sinalização horizontal. Pode parecer simples, né, cuidar desse ativo, mas ele tem incide muitas variáveis, né, em cima de um ativo. Ele tem centenas, milhares de comportamentos num curto espaço de tempo, que é afetado por diversas variáveis, né, VDM, geometria, clima do local, interferências, lindeiras, entre outros, né? Então, com esse modelo de acompanhamento de monitoração, a gente tem uma abrangência de 100% do ativo. Isso aqui é um painel sistêmico, né, que ele também faz medição de taxas faltantes. E aí, nós fizemos recentemente a monitoração do Rodoanel Oeste, que é um trecho de 30 quilômetros pertencente à CCR também. Foi a primeira monitoração onde a gente já conseguiu aferir os resultados dessa dinâmica
preditiva, de informar o que vai acontecer para que na campanha de retrorefletividade a gente tenha o menor número de reprovas possível. Porque a gente vem de uma época que era uma loucura, né? Na campanha de retro, como medir absolutamente, como mede, né, absolutamente todos os elementos da rodovia, o percentual de reprova gerava uma necessidade de repintura, uma quantidade muito grande, né? E aí tem que chamar fornecedor adicional, era uma loucura. Então, esse primeiro resultado já trouxe para a gente uma redução de 70% das reprovas em período de campanha. Ou seja, passamos muito bem o período de campanha, né? Mas isso foi possível porque a gente já informou o que era necessário fazer, porque naquele ponto iria dar problema e iria ter reprova. Isso não quer dizer que os outros 30% foi errado, tá? Os outros 30% também estavam ali no limiar de reprovação. Então, aí cabe uma decisão da unidade se faz imediato, ou se faz daqui a um mês, enfim. Então, esse case para a gente, né, que parte de um conceito de tratamento de dados, de estruturação de dados, tem gerado bons resultados para a gente. É isso, pessoal. Obrigado.